Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de português. Espero que todo mundo esteja muito bem, que vocês tenham visto os avisos que foram colocados no grupo, tá, pessoal? Sobre o nosso retorno às aulas, certo? A escola colocou lá um questionário que é de extrema importância que os pais cliquem lá. Pode subir um pouquinho das conversas, porque eu penso que no dia que vocês forem ver na terça-feira, já vai ter um pouquinho de conversa, mas subam lá, vai ter um link e tem 2 áudios de Solange explicando, que vocês deem uma olhadinha, preencham direitinho para que assim a escola consiga receber da melhor forma possível os alunos que optem em retornar às aulas presenciais, tá bom? Então não deixem de verificar isso lá, tá? No grupo, sobe um pouquinho, clica lá no link que tem abaixo dos áudios dela, certo? E aí vocês vão ser direcionados para uma página e vão responder pouquinhas perguntas, se eu não me engano, são só 10 perguntas, falando sobre a intenção de retornar às aulas, o que vocês esperam. Então, é importante vocês falarem para a gente o que vocês esperam desse momento, para que a gente consiga se preparar da melhor forma possível, tá certo? Bom, o nosso assunto, gente, de hoje vai falar sobre algumas consoantes que, dentro de algumas palavras em especial, tá, crianças? Não são em todas as palavras. Em algumas palavrinhas em especial, o som dela fica tão baixinho, que ela é chamada quase de que uma consoante muda, tá? Acontece que dentro da língua portuguesa nós temos algumas características um pouquinho estranhas, vamos dizer assim. Em algumas palavras, as consoantes que sempre vêm acompanhadas de vogais, elas vão vir nessas palavras sem ter a sua vizinha uma vogal. E mesmo assim vai dar certo. Bom, aí eu tenho 3 imagens que vão representar muito bem 3 palavrinhas que eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho uma peça egípcia, tá bom? Aqui eu tenho um cacto e aqui eu tenho um produto de limpeza. Eu acho que é de limpeza, né? Que espanta barato. Bom, aí nessas 3 palavrinhas eu tenho 3 consoantes que elas não tiveram a companhia de uma vogal para formar o seu som. Vou marcar para vocês observarem, olha só. Aqui eu tenho P, vou pegar um marcador vermelho. Aqui eu tenho P na palavra egípcio, egípcio, essa palavra, egípcio. Aqui eu tenho o C da palavra cacto, cacto. E aqui eu tenho o F da palavra naftalina, naftalina, tá? Então, se vocês observarem, eu quero que todo mundo pronuncie essas palavras, tá bom? Egípcio, cacto e naftalina. Nessas pronúncias, a consoante, ela vai aparecer com seu som. Só, gente, que aqui ela não tem nenhuma vogal perto dela. Olha só, aqui ela tem, na frente dela tem uma vogal, mas depois dela, que seria a sílaba que ela iria formar, ela não tem vogal, ó. Tá percebendo? Bom, quando essas letrinhas aparecerem assim dentro das palavras, certo? Sem ter uma vogal junto delas, e mesmo assim você ainda escutar o som, elas são chamadas de letras mudas ou, no caso, consoantes mudas, tá certo? Por quê? Porque nessa pronúncia dessas letras em especial, a pronúncia ela é feita de uma forma tão rápida, ó, egípcio, que você acaba dando o som mais forte para a próxima sílaba. Olha, egípcio, tá vendo que o som mais forte foi dado ao C e o I? E aqui, ó, cacto, cacto. O som mais forte foi dado para o T e o O. Mas dá para a gente escutar o som do C, né? Se eu tirasse o C, ficaria cato, cato, tá? Então, sim, mesmo que ela não tenha uma vogal pertinho dela, ela tem um som muito importante, ó. Naf, naf, olha como o som tá saindo, ó. Naf, o som do F, tá? Naftalina. Se não tivesse o F, ficaria natalina. Então, sim, mesmo que ela não tenha uma vogalzinha aqui ao lado dela, ela é muito importante, tá? Então, quem são dentro da língua portuguesa essas consoantes mudas que podem aparecer dentro das palavras? Então, olha só, gente, uma letra muda é aquela que, numa palavra em especial, não é acompanhada de uma vogal, tendo o seu som mudo, tá?
O som dela, crianças, não vai ser um som tão forte quanto tem no Fá, Fé, Fi, ou então no Bá, Bé, Bi. Mesmo assim, vai ser um som bem forte. Viu que a Pro tirou das palavras, como da palavra cacto, eu tirei o C mudo e ficou cato? Mesmo ela não tendo esse som muito forte, ela vai ser de extrema importância que esteja na palavra. Tá, Pro, eu entendi que uma consoante muda, ela não vem acompanhada de uma vogal e que ela é importante para a palavra. Mas como é que eu vou saber quando colocar? Então, gente, por isso que nosso assunto é de ortografia. A ortografia é quando você aprende a forma correta de escrever as palavras. E não tem nenhuma forma correta, uma forma assim, mais eficiente de você aprender a escrever do que escrevendo. É igual um atleta, um nadador. Pronto. Como é que ele aprende a melhorar o seu tempo? Será que ele fica sentado numa cadeira só olhando? Não. Ele aprende a melhorar o seu tempo nadando. Então, nós vamos aprender a como escrever de forma correta, escrevendo e treinando essas palavrinhas, tá? Gente, ninguém tem a cabeça de dicionário para lembrar de todas as palavras do mundo, certo? Por isso que a gente vai escrevendo. Quando nós fazemos a escrita, nós acabamos memorizando essas palavras. E não é errado memorizar, não, gente. O errado é você estar só memorizando sem saber o porquê daquilo, certo? Então, vamos lá conhecer outras palavrinhas onde as consoantes elas são mudas, são importantíssimas, viu? Olha só, na palavra advogado, nós falamos advogado, né? Nós colocamos um i aqui na forma oral, mas não tem, viu, meus amores? Olha, de mudo, quando é para falar de mudo, C mudo, quer dizer que perto dessa consoante não vai ter vogal, ela vai ter o som dela sozinho. Outra, admiração. Admiração também tem uma consoante muda, que é o D. Nessa daqui, magma. Magma tem a letrinha G muda. Magma. Magma. Se eu tirasse o G, ia ficar mama. Então, sim, elas são de extrema importância. Olha só aqui, a consoante muda. Perceberam que ela não veio acompanhada de vogal? Pronto. Quando ela é desse tipo, não vem acompanhada de vogal, nós chamamos de letra muda ou consoante muda. Tá, Pro, já entendi. E agora? Bom, agora vamos conhecer outras palavrinhas. Nós temos substantivo, que foi um assunto que nós estudamos. Olha aqui, o B mudo. Temos objeto, também o B mudo. Digno, o G. Tá vendo o G? Pronto, o G não tem vogal depois dele, então ele vai ser uma letra muda. Recepção, também o P mudo. Tá vendo? O P tá sozinho. Recepção. Receps. Então, tá vendo esse som que dá? Receps. Vai ser da letra P. Ritmo. Ritmo. Pronto, não tô escutando o som do T, tá? Então, deixa eu tirar para você escutar. Se eu tirasse o T dessa palavra, ia ficar rimo. Então, hit, t. É o som do T. Ritmo. Certo? Subsolo. Subsolo. Então, aqui eu também tenho um B mudo, tá? Gente, sim, nossa aula já acabou. Olha só, a Pro trouxe uma atividade de caderno para nós praticarmos essa atividade, certo? Nessa prática dessa atividade, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre as letras mudas, tá? É uma atividade de caderno bem rapidinho, viu que nossa aula hoje foi bem rapidinho porque o nosso assunto é bem rápido. E o livro só trouxe uma página de atividade. E aí a Pro não podia deixar só uma página de atividade, porque só tem 3 questões, não é pela quantidade de páginas, é pela quantidade de questões. E eu percebi que aquilo ali não ia fazer com que vocês treinassem mesmo. Então, eu coloquei uma atividade de caderno. Vamos fazer a do livro, na página 185, tá? E vamos fazer a de caderno. Vou mostrar para vocês. Olha só. Aqui na questão 1, complete com B ou BE, tá? Então, você vai utilizar essas duas formas para completar as palavras. Uma das duas, tá bom?
Depois que terminar de escrever, você pode colocar tudo aqui, um ao lado do outro, tá? Para colocar assim, porque eu penso que fica melhor. Na questão 2, separe as palavras em sílabas, tá? Você vai separar em sílaba. Gente, lembrando que a consoante não pode ficar sozinha, tá? Lembre-se disso, a consoante não pode ficar sozinha, viu? Ela tem que ficar com alguma vogal, tá certo? Aí vocês separam essas palavrinhas em sílabas, tá bom? E aqui na questão 3, você vai escolher 3 palavras da questão 2 e vai aplicar em 2 frases diferentes, frases da sua escolha, tá certo? Prontinho, gente, terminamos nossa aula de hoje. Foi uma aula bem breve, porque é uma aula sobre ortografia. Então, agora vocês já têm a ferramenta, vamos para a parte do treino, que é uma das partes mais importantes, tá certo? Então, pessoal, um beijo, um cheiro e até a próxima aula.